E aí, como é que é? Tá lá na hora? Cara, a Oracle é uma empresa gigante, né? Hoje, penso que assim, a Oracle cresceu demais esses últimos tempos com o negócio de inteligência artificial generativa, né? Como uma empresa que se valorizou muito, que se aproveitou muito bem desse novo cenário tecnológico. E aí a Oracle, ela vende, ela vive de vender arquitetura. Assim, eu trabalho num núcleo que vende o OCI, que é o Oracle Infrastructure Cloud, e aí a gente vende esse serviço para as empresas. Então a gente hospeda as nossas soluções dentro de uma cloud. E aí, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que aí tem o pessoal especializado em infra, tem o pessoal especializado em data lake, em data warehouse, tem o pessoal especializado em aplicações de ciência de dados, no qual eu faço parte, eu sou cientista de dados, no âmbito de América Latina, então eu trabalho, né, a minha equipe é América Latina, a gente tem a oportunidade de trabalhar com empresas do México, empresas da Colômbia, Tá então fantástico, empresas né? do Brasil, sempre nesse contexto. Vem o problema de negócio, eu uso o meu skill de consultor para tentar entender, refinar onde está o problema, e aí faço uma idealização de como eu vou resolver, e aí eu vou agregando os outros recursos da equipe para colocar, puxa, como é que a gente coloca essa solução dentro da cloud? Qual é a infraestrutura que a gente tem? Qual é a máquina virtual que a gente vai ter que ter? Qual é os mecanismos de coleta e de orquestração dos dados? Qual é Hum, o analytics que vai ter depois, né? hum. Então, a Oracle tem me enriquecido muito, que era uma coisa que até então, né, eu estava muito focado em desenvolver os modelos até Sim. então, e agora a grande preocupação não só entender, mas como colocar eles em produção e escalar, né? E colocar eles em forma em produção de uma maneira organizada e econômica para o cliente. E essa turma toda da Oracle tá no Brasil mesmo. Tem gente, assim, eu faço parte da equipe do A-Team, né? Hum. E aí, assim, essa diretoria é composta por várias gerências, tem gerências aqui no Brasil e tem gerências no exterior também. Uhum. Então, assim, eu sou do núcleo da América Latina. Eu sou a Tá. minha gerência da América Sim, Latina. mas na América Latina Tem o big gente, tá não, tudo tem, aqui. tem gente assim, tem Espalhado. 80% da equipe é Brasil e 20% é América Latina. Pô, que legal. Tem muita diferença entre os países da América Latina, para ficar por aqui, na vontade deles de terem processos, projetos nesse sentido, tem ou não? Todos têm Eu a mesma vejo que coisa. assim, não tem uma amostra tão grande assim. Eu tô na empresa há 2 anos e 3 meses e eu passei para o time da América Latina há um ano e 4 meses. E as oportunidades que eu tive de compor as discussões, de compor o time, né, os projetos com empresas da América Latina, eu percebo que eles estão um pouco ainda, eu acho que assim, menos maduras do que empresas brasileiras. Não tem um nível de assim, né? Hoje a Oracle está na B3, está no Itaú, está na Claro, está na Vivo. Uhum, Não vejo empresas lá fora tão maduras quanto essas. Em sim. questão de dado mesmo, né? Questão Uhum. de estrutura, acesso, né? A parte de ETL, não é. Não é. E eles, assim, reconhecem isso e estão na busca por aperfeiçoar. Mas existe um gap ainda hoje, um gap técnico ainda grande. É porque eu fico imaginando, eu venho muito mais da área de seguros e a área financeira. Mesmo assim, você precisa, mesmo hoje em dia, com todo mundo falando cultura data-driven, e precisa de dados para tomar decisão, e é dados para não sei o que, dados para aquilo, não sei o que lá. Você ainda precisa, às vezes, parar para convencer o pessoal que você precisa ter uma base de dados de fácil acesso, você precisa de ter todas as informações. Cara, quantas vezes você está na empresa e aí fala, pô, eu quero as informações dos telefonemas com os clientes. Puta, não tem, não guarda a informação. Ah, não, não, Eu fico, isso sempre, Matheus. Não, isso uma realidade que a gente vive. A gente tem duas barreiras hoje em dia, assim, né, na minha visão, de fazer um trabalho mais amplo, de ser mais efetivo com os nossos clientes. Primeiro é a questão
cultural, que aí você tem que convencer as pessoas, né? As empresas hoje em dia tem muita gente avançada, mas tem muita gente que não. E precisa de um assessment. As empresas não dão, muitas das vezes, não sei por uma questão de domínio da informação, domínio do processo ali, né? Não, eu sou o dono desse processo, não vou abrir para ninguém, que depois eu vou perder poder e tal. Então, existe essa questão de não abrir as portas para fazer um trabalho de assessment e de parceria. Tem essa questão. E a outra é essa questão do dado. Tem muitas empresas que estão naquela fase ainda de estruturação de dados, que estão na parte de engenharia de dados ainda, né? Deus amado. Então, e assim, cara, uma grande maioria. Eu diria que a grande maioria hoje das empresas que a gente vê, tirando essas de banco, né? Tirando essas Sim. de bem maduras, então ainda não estão se estruturando. Estão se estruturando. As bem maduras ainda tem muito para fazer. Estão se estruturando. Eu estive num evento há um tempo atrás e, cara, só tinha diretor de banco, altos bancos, e a reclamação deles era: a gente ainda não faz o básico direito. Então, precisa, assim, a gente quer fazer inteligência artificial, machine learning, conversar, ter toda aquela IA generativa. IA generativa e tal, mas ainda a gente tá penando em fazer o básico. E eu tô falando de grandes bancos. Agora imagina indústrias de segmentos que não estão tão maduras assim ainda. Isso para mim é um paradoxo grande, cara, porque assim, às vezes você vai em empresas, cara, gigantescas que faturam bilhões. E aí você começa a conversar com as áreas de negócio e ver, puxa, áreas críticas, como logística, como, né, transporte, produção, saque, serviço de atendimento ao cliente. Você vê que os caras ainda não usam nem a questão dos primórdios, assim, puxa, de fazer uma análise exploratória bem feita, de fazer uma modelagem assim mínima. Tem empresa que não está nem nesse ponto ainda. Verdade. E aí, assim, e vem ao contraponto, vem esse hype, né? De, puxa, IA generativa, fazer usar a visão computacional, usar a transcrição de texto, fazer, né, as possibilidades que a IA generativa dá, mas os caras ainda não conseguiram resolver a equação de primeiro grau. Puxando um pouco para isso, anteontem eu estive num evento e a Dani da Future in Future, né, que a Dani é a futurista, e ela estava falando de um case da Samsung, que achei fantástico. Então ela tem a geladeira da Samsung e ela tem várias câmeras lá dentro que ela detecta o que está faltando na geladeira, e aí você não precisa ir mais no mercado. Ela detecta que está faltando. A própria Samsung fechou um acordo com o supermercado, que ela informa o supermercado que está faltando. O supermercado pega esse produto, leva até a tua casa. Aí tem uma fechadura da Samsung, que o cara recebe na hora o código para entrar. Ele entra na sua casa, vai lá, abastece a sua geladeira e vai embora. Fantástico isso. Agora, como é que as empresas de logística, de produção, de toda essa cadeia vão se virar para ela vender o produto dela? Porque senão eu só vou ficar tomando o mesmo leite a minha vida inteira. Eu vou sempre usar a mesma empresa de entrega a minha vida inteira. Então, se você não fizer o básico, começar a fazer o básico logo, cara, vai ser consumido por toda essa facilidade que queira ou não queira, já tá. Já é geral para todo mundo, né? E esse é o grande. Eu penso que esse é o grande desafio. Pensando na indústria, nas indústrias de base, né, empresas que transformam matéria-prima em produtos, eu acho que é o grande desafio. Ainda eu acho que falta muito para ser considerado data-driven. Tem muita coisa que é feito ainda, né, no conhecimento empírico, que é feito, né, numa análise muito superficial e que já caberia já a aplicação de dados, de técnicas um pouco mais sofisticadas, que deem um resultado já que, né, consagrado, que já tenham, né, uma aplicação consagrada nas indústrias como um todo. Sim. Eu acho que assim ainda existe um gap gigante, na minha visão. Isso é uma coisa que a gente conversa, né, na Oracle direto, porque assim a gente está muito em contato com clientes e a gente percebe isso, que as empresas ainda estão muito longe de chegar a esse ponto igual dessa aplicação da Samsung que você acabou de relatar. Então sim, e eu vejo a minha preocupação maior hoje cara, vamos se mexer, porque senão eu, cliente, vou ficar sem opção do que eu vou comprar. Olha, do que eu não, do que a inteligência artificial vai comprar para mim.
né? E aí eu vou acabar consumindo sempre o mesmo produto. Cara, é a última coisa que eu quero. Eu não vou nem experimentar coisa nova. Se se marcar muito. Então acho que isso tem que colocar muito.